Bom dia, senhoras e senhores vereadores, bom dia, público presente nesta manhã de terça-feira na Câmara. Estamos dando início a essa sessão ordinária com um pequeno atraso devido a alguns probleminhas técnicos aqui no nosso setor de televisão, de gravação da sessão, para que possamos ter a ata, né, eletrônica completa. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem a presença para darmos início desta sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária a proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Senhor presidente, antes disso, o senhor me permite uma questão de ordem? Questão de ordem da primeira secretária, vereadora Anatonelli. Senhor presidente, é para pedir a Vossa Excelência, se assim entender, que dedique a sessão de hoje à memória da senhora Santina Duó Santos, que nos deixou anteontem aos 101 anos de idade. Ela era avó do jornalista Rafael Santos, que faz a cobertura das nossas sessões todas as terças-feiras. Portanto, se o senhor assim entender, que a sessão de hoje seja dedicada à memória da senhora Santina Duó Santos. Obrigada, presidente. Deferido o pedido da vereadora Anatonelli, então dedicamos a memória da senhora Santina à sessão desta manhã. Senhores vereadores, tenho 2 avisos a dar aos vereadores. Em razão do feriado de finados, o prazo para entrega de pedidos de proposição na Secretaria da Casa se encerra hoje, dia 30, às 17 horas. Vou ler mais uma vez. Em razão do feriado de finados, o prazo para entrega de pedidos de proposição na Secretaria da Casa se encerra hoje, dia 30, às 17 horas. E o segundo aviso, senhores vereadores, é da audiência pública de número 35, a ocorrer em 2 dias, no dia 6 e 7 de novembro de 2012, parte 1 e parte 2, respectivamente. E a pauta convite para essa audiência pública é a discussão do projeto de lei de número 11.192 de 2012, de autoria do prefeito municipal, que fixa o orçamento público para o exercício de 2013. Então, fica feito o convite aos vereadores para a discussão do orçamento, a partir das 19 horas. Então, é terça e quarta-feira da semana que vem. Então, vamos agora à leitura do pequeno expediente com a vereadora, primeira secretária Anatonelli. Pois não, senhor presidente, temos projetos de lei e vetos. O primeiro deles é um projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com a União Internacional Protetora dos Animais, a UIPA, para promoção de ações correlatas. De autoria do vereador Leandro Palmarini, projeto de lei que denomina a Rua Oscar Marani as ruas 7 e 37 do Parque Residencial Jundiaí 2. Veto total ao projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que condiciona a revenda de objetos cortantes. Veto total ao projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que exige do revendedor de bebidas energéticas a fixar alerta sobre o produto. Veto total ao projeto de lei do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, que prevê monitoramento de imagens nos eventos privados de presença de grande público. Veto total ao projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê em correspondentes bancários e locais onde haja caixa eletrônico, sistema de monitoramento de imagens. Finalizando, temos um ofício, senhor presidente, que traz o número 186 deste ano, do PROCON de Jundiaí, que informa o movimento de atendimento daquele órgão no mês de setembro deste ano. Esta é a matéria que temos iniciando esta 170ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Anatonelli. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria
à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com 15 vereadores presentes, um vereador ausente, portanto, nós temos número legal. Vamos passar à ordem do dia. Tendo a ata da 169ª sessão ordinária, realizada em 23 de outubro de 2012, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Senhores e senhoras vereadoras, mais uma leitura aqui. Esta não é um convite, sim, é uma convocação para a 5ª sessão solene da 15ª legislatura, a realizar-se em 31 de outubro de 2012. Então, eu vou ler a convocação, senhores e senhoras vereadoras. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 35, parágrafo 2º, do Regimento Interno, artigo 90, concomitante com o parágrafo único e do regimento ao plenário do número 988, aprovado na sessão ordinária de 23 de outubro de 2012, convoco os senhores vereadores para a sessão solene a realizar-se em 31 de outubro de 2012, no Teatro Politeama, com início às 19 horas, para entrega de títulos honoríficos. Então, senhores vereadores, fica feita a convocação para amanhã, a nossa sessão solene no Cine Politeama. Primeiro item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.794, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê a instituição de campanha informativa sobre doença celíaca, de intolerância ao glúten. Está em discussão o veto total. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores votando não, esta presidência, que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.794. Segundo item da nossa ordem do dia, o veto total ao projeto de lei de número 10.939, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que prevê comunicação aos pais à ocorrência de falta dos alunos da rede municipal de ensino. Está em discussão o veto total ao projeto de lei. Em votação. Com 15 vereadores votando não, a unanimidade da casa, essa presidência, que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei de número 10.939. Terceiro item da nossa ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 10.940, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que institui a campanha Doe Livros e Revistas para bibliotecas e escolas municipais. Está em discussão o veto total. Em votação.
Com 15 vereadores votando não, essa presidência, que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei de número 10.940. Quarto item da nossa ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 10.941, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que prevê sanção e procedimentos no caso de troca telefônica contra o Serviço de Assistência Médica de Urgência, o SAMU. Está em discussão o veto total. Com a palavra o seu autor, vereador Roberto Conde Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que prevê sanção em procedimentos no caso de trote telefônico contra o Serviço de Assistência Médica de Urgência, o SAMU. Nós não entendemos o motivo do veto desse projeto de tão importância para a nossa cidade. Eu estava conversando com o Marcos aqui do SAMU, e ele estava me dizendo que são 5 unidades do SAMU para atender toda a cidade de Jundiaí. E os trotes têm sido algo frequente, porque quando não há punição, então as portas ficam largas para a impunidade, nesse caso de pessoas inconsequentes. Atribuir a crianças é um número muito pequeno. Eu imagino que a maioria dos trotes, eu não sei se o SAMU tem esse levantamento, são de pessoas irresponsáveis. Irresponsáveis. Mas porque não há uma punição, porque não se mexe no bolso, então a coisa continua cada vez mais frequente. O Marcos estava me confidenciando que tem pessoas que ligam passando endereço errado, não deixa de ser um trote, e sem falar aquelas brincadeiras que são feitas, que pode até culminar com a morte de uma pessoa, porque o SAMU, ele às vezes pode receber um trote e em seguida uma ligação verdadeira. E quando chega lá, doutor Paulo Sérgio, acaba não dando tempo para salvar aquela pessoa. Eu até me lembro de um caso que ocorreu aqui numa lagoa de Jundiaí, que o SAMU foi acionado, um rapaz, um garoto tinha se afogado, e o SAMU foi lá e resgatou essa criança da lagoa, praticamente morta. Foi feito o serviço de ressuscitação, de boca a boca, massagem cardíaca, e essa criança reviveu. Foi noticiado em toda a imprensa, mas você vê, e se eu não me engano foi lá para o lado da Tulipas, que já é um bairro bem distante, inclusive em relação ao acesso, né? Tem que se percorrer, quem vai daqui a Tulipas, não tem outro caminho a ser feito, a não ser aquele pelo engordador ali, é o mais rápido, mas ainda assim é distante. Mas chegando lá, o SAMU, eu me lembro, foi feito todo o trabalho e a criança foi resgatada com vida. O milagre aconteceu, mas graças à ação do pessoal do SAMU, do Corpo do Bombeiro, e por aí vai. Então, eu peço aos nobres pares para que derrube esse veto e que esse projeto ele possa ser sancionado pelo nosso prefeito Miguel Haddad, porque é de suma importância e trabalha-se com vidas. E eu subi aqui na tribuna até para fazer essa campanha. Não ao trote ao SAMU, não ao trote ao Corpo do Bombeiro, não ao trote à Polícia Civil, à Polícia Militar, a todos os órgãos em defesa da vida da nossa cidade de Jundiaí. E faço também aqui um apelo para que se venha mais unidades do SAMU para Jundiaí, para ajudar esses guerreiros ali como o Marco e toda a sua equipe, que tem trabalhado incansavelmente para ajudar os munícipes aqui de Jundiaí no atendimento, no pronto atendimento. São pessoas vítimas de derrame, infarto e por aí vai, que há segundos são de suma importância para a vida ou para a morte daquela pessoa assistida. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Continua em discussão. Veto total, com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, questão de ordem primeiro, senhor presidente. Antes da palavra, questão de ordem do vereador Paulo Sérgio. Para acusar a presença do nosso futuro colega Rogério aqui
no plenário da Câmara, recém-eleito. Parabéns, vereador. Bem lembrado, vereador Paulo Sérgio. Bem lembrado. Parabéns pela lembrança aí do Rogério aqui. Em discussão, projeto de lei 10.941, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que prevê sanção e procedimentos no caso de trote telefônico contra o Serviço de Assistência Médica de Urgência, o SAMU. Vereador Roberto Conde, mais uma vez, parabéns. Às vezes, nós somos uma Câmara política, não uma Câmara técnica. O projeto é de extrema importância. Parabéns aqui, Marcos, na sua pessoa, parabenizando todas as pessoas do SAMU. Quando fala assim, risco de vida, pastor, não só da vítima, mas também dos condutores e das pessoas que estão dentro da ambulância do SAMU. Eu, particularmente, fui socorrido 2 vezes pela ambulância do SAMU. O que se prevê aqui, nós temos a nível estadual, vereador Roberto Conde. O senhor sabe disso, o senhor mesmo alertou sobre isso daí. Nem tudo que é inconstitucional é ilegal, e o direito é uma ciência humana, não uma ciência exata, pode ser discutido. Eu acredito que o senhor tenha plenos poderes para legislar nesse assunto. Fala-se que o SAMU é de competência da União e que a telefonia é de competência da União. Tudo bem, a gente vê isso, mas nós não estamos vendo isso daí. Nós estamos falando sobre o trote telefônico, ou seja, e o interesse peculiar do município, vereador, pastor Roberto Conde, como é que fica? Entendeu? Que nem em outros, vou rapidamente falar, muito embora não tenha nada com o assunto, a instituição de campanhas que foram vetadas, que hoje foram derrubados os vetos. São apenas instituições de campanhas, não existe oneração para a prefeitura. E nesse caso aqui, eu pediria aos senhores vereadores que derrubassem o veto também, pelo simples motivo de ser um serviço essencial, onde não pode haver esse tipo de trote. Eu acho que não pode se disponibilizar a vida das vítimas, bem como não pode se disponibilizar a vida dos senhores do SAMU, porque a gente sabe, nós somos policiais, sabemos quando vamos atender uma ocorrência, a adrenalina fica a mil, a gente não pensa na gente, pensa no que está acontecendo do lado de lá, e rasga o pau, que nem se fala por aí. É complicadíssimo. Então, eu acho que os senhores têm que ter o respaldo da Prefeitura, têm que ter o respaldo da Câmara. Eventualmente, se for um serviço afeto somente à Prefeitura, e não há ingerência, o SAMU é da União. Falar sobre o SAMU na cidade é interesse peculiar do município. Pedir aos senhores vereadores, então, a derrubada do presente veto e, eventualmente, vindo o Madim, analisaremos a questão. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Muito bem, continua em discussão o veto total. Com a palavra, para falar no veto, o vereador José Carlos Ferreira Dias. E até em nome, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público presente aqui nesta manhã, eu quero aqui falar do projeto 10.941 do nobre companheiro Roberto Conde de Andrade, que prevê sanção e procedimento no caso de trote telefônico contra o serviço de assistência médica de urgência SAMU. Portanto, nós sabemos, senhor vereador, autor do projeto de lei, muitas vezes eu falei aqui na tribuna, referente tudo aquilo que realmente a gente ouve pela cidade e as manifestações no qual as pessoas nos procuram para falar sobre o assunto que hoje, das vezes, é o mais prejudicial a cada um de nós. Então, portanto, esse é um projeto, ele é ilegal, tem ilegalidade? Tem, mas é um projeto de lei que realmente está aí defendendo a cada um de nós, Está aí o SAMU, com a referência em nossa cidade, um trabalho sério, digno, enquanto, às vezes, muitas chamadas que é para atender ou fazer o deslocamento, até aquele endereço, muitas vezes é feito de uma forma que chega lá, nada aconteceu e ninguém sabe quem ligou. Então, eu fico preocupado, e eu vim defender aqui o veto, né, o veto total do senhor prefeito, e eu quero manifestar mais uma vez, vereador Roberto Conde, que vou mesmo dar o meu voto de confiança, que é a derrubada do veto total do senhor prefeito. Então, portanto, quero parabenizá-lo mais uma vez pela atenção especial de Vossa Excelência, que sempre nos trazeu nesta casa
projetos importantíssimos à sociedade jundiaense. Parabéns, vereador, e parabéns mais uma vez para a população jundiaense, e parabenizo também a pessoa no qual eu agradeço a equipe que está sempre pronta, que é o SAMU. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o veto total, com a palavra o novo vereador Fernando Bardi. Para falar no veto total e não no mérito, porque nós não estamos discutindo o mérito do projeto. Isso já foi feito em outra ocasião. Para falar do veto, então, senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho a dizer o seguinte, que o prefeito é totalmente insensível com relação a critérios de segurança no atendimento via telefone. Por quê? Toda e qualquer instituição privada hoje, quando faz um contato via telefone, de antemão avisa que a ligação está sendo gravada como segurança para quem é destinatário do serviço e como segurança também para aquele pobre servidor que está ali trabalhando. Inúmeras vezes, os servidores públicos, essas pessoas que trabalham no serviço público, no atendimento via telefone, são destratadas, maltratadas, ofendidas na sua dignidade, sem merecerem. Isso porque, talvez, a pessoa que está do outro lado, igualmente está afoita, nervosa, precisando com urgência do serviço, e às vezes não consegue entender a mensagem que está sendo passada ali. De tal maneira que, tanto o serviço fica prejudicado, como também se vê prejudicado aquele funcionário público que está ali prestando o serviço. Então, seria uma medida de extrema prudência e de melhoria de qualidade de vida e de atendimento, que as ligações telefônicas, não só para evitar o trote, fossem todas elas gravadas, como forma de avaliar a qualidade do atendimento daquele funcionário que está ali sendo pago para isso, e como também, de tal sorte, avaliar a forma como o particular, como o cidadão, se relaciona via telefone com o serviço público. De tal maneira, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou fazer parte do bloco que vai derrubar o veto do senhor prefeito municipal. Obrigado. Muito bem, vereador Fernando Bardi. Continua em discussão o veto total, projeto de lei de número 10.841. Em votação. Com 14 vereadores votando não, um vereador ausente, se a presidência, que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei de número 10.941. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Roberto Conde. Senhor presidente, queria agradecer aos vereadores, ao pessoal do SAMU, que está aqui presente, né, pela derrubada do veto, os vereadores, porque eu tenho certeza que esse projeto vai prosperar. E caso venha uma ação de inconstitucionalidade, nós vamos entrar com recurso no Tribunal de Justiça. Eu nunca fiz isso, mas esse projeto eu vou ficar atento, vou consultar o jurídico da casa, e nós vamos entrar com um recurso no Tribunal de Justiça para que se torne uma lei eficaz aqui na nossa cidade. Muito bem, vereador. Essa defesa ela é sempre feita pela casa, vereador Roberto Conde, né? Sempre que há uma ação direta de inconstitucionalidade, a casa faz uma defesa, e é bom que o senhor acompanhe de perto mesmo para ver se a defesa está a contento ou não naquilo que o senhor acredita. Então, acho que o senhor está correto na atitude. Quinto item da nossa ordem do dia. Veto total, projeto de lei de número 11.168, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que inclui no calendário municipal de eventos a Semana Municipal de Adoção, semana que antecede dia 25 de maio. Está em discussão o veto total. Em votação. Com 14 vereadores votando não, um vereador ausente, a presidência que regimentalmente não vota,
Está rejeitado o veto total ao projeto de lei de número 11.168. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Marlena Perdiz Negro. Gostaria de agradecer o apoio dos vereadores a esse veto sem sentido e que eu faço votos que a Prefeitura não perca o tempo dos seus funcionários para executar o MADIM. É uma coisa tão inadequada, impensada, e eu acho que tem coisas mais importantes para se fazer do que rejeitar um projeto de lei para incluir. Eu nunca vi isso aqui na Câmara em 8 anos, a rejeição de inclusão no calendário municipal de uma atividade. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Sexto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.300, de autoria dos vereadores Júlio César de Oliveira e Leandro Palmarini, que regula o trânsito de veículos de tração animal. Nós vamos colocar em discussão. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha. Projeto de lei de autoria do vereador Júlio César de Oliveira e minha autoria, que regula o trânsito de veículos de tração animal no município de Jundiaí. Senhor presidente, quando propusemos o presente projeto de lei, o intuito realmente é a gente resguardar a proteção dos animais que circulam, os animais de tração animal que circulam pelas ruas do município de Jundiaí. Todos nós já observamos, todos aqui já observaram verdadeiros horrores em pessoas transportando animais, pessoas transportando mercadorias, enfim, muitas coisas com veículo de tração animal, sendo que esse veículo sequer aguenta o peso que ele está transportando. Animais doentes, animais em péssimas condições de saúde, e essas pessoas se utilizando desses animais dessa forma. É um verdadeiro absurdo, inclusive contraria, senhor presidente, a Lei Federal 9.605 de 98, que trata da questão de maus tratos aos animais. Portanto, esse projeto de lei visa justamente regular essa atividade para que essas pessoas passem pelo crivo do poder público municipal. E no projeto de lei constam condições mínimas para que esses animais possam trafegar nas ruas do município. Na verdade, senhor presidente, o ideal seria que proibíssemos de uma vez por todas a tração animal, mas isso também ocorreria numa questão de ilegalidade, até para as pessoas, algumas pessoas que tratam bem seus animais e têm o sustento. Portanto, o projeto realmente vem em ótimo momento para que a gente consiga regular o trânsito, ao menos. Se não conseguimos proibir, pelo menos regular. Essa pessoa terá que ter todas as condições mínimas para andar com esses animais nas ruas do município, e principalmente no transporte de mercadorias. Até porque, senhor presidente, a questão da tração animal, ela causa um outro problema, a questão acidentes de trânsito, né? Inclusive pondo em risco o próprio ser humano. Então, realmente, esse projeto é muito importante, e Vossa Excelência, quando propôs e convidou para que fizéssemos as 4 mãos esse projeto de lei, acatei de prontidão, e esperamos que essa casa nos apoie e aprove. Uma parte, vereador Leandro Palmarini. Pois não, vereador Gustavo. Tem uma dúvida no projeto, aquelas pessoas os produtores rurais, e quem gosta de charrete, os charreteiros da cidade, como que fica nesse projeto? O projeto não proíbe, o projeto regula. É justamente essa ideia. As pessoas teriam um cadastro na prefeitura, né, desses veículos de tração animal, e teriam que apresentar um atestado de sanidade desse animal. A ideia é justamente não proibir, é justamente ter condições de controlar a circulação desses animais no município, porque o que a gente vê hoje, né, as pessoas, as charretes, as pessoas que têm consciência, trabalham de uma forma adequada. Esses não vão ter problema nenhum.
O problema é quem usa o animal de uma forma inadequada. Já vimos animais desmaiarem em via pública, justamente pela questão de maus tratos. Porque na nossa cidade, uma parte, vereador, na nossa cidade, nós temos as romarias, meu pai mesmo participa da romaria, temos aqui o Mingo, né, o Bard, eu só tenho essa dúvida, só queria Na tirar essa verdade, o dúvida. projeto não impede de forma alguma. Pelo contrário, ele simplesmente regula a atividade, para que pessoas que não tenham bons tratos, né, presidente, com seus animais, esses sim devem ser banidos. Esses sim não podem circular com animais de forma errada, causando aí sofrimento desnecessário nesses animais. Portanto, a gente pede o apoio de Vossas Excelências e de nenhuma forma será proibido, pelo contrário, será controlado para que não tenhamos mais cenas horríveis que muitas vezes acompanhamos nas ruas de nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.300. Com a palavra, o nobre vereador Fernando Bard. Antes do vereador Fernando Bard, só gostaria aqui, até a título de esclarecimento, dizer que o projeto de lei, ele diz exatamente o seguinte: regula o trânsito de veículos de tração animal. Ele não proíbe, ele regula, ou seja, ele vai trazer uma regulamentação para que quem cuida do seu animal possa fazê-lo de forma de acordo com a lei. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra, em primeiro lugar, para, de pronto, dizer que vou votar contrariamente ao projeto de lei. Porque no nosso país existe uma hierarquia de leis, e o que o Código de Trânsito não prevê como possibilidade, não pode, numa esfera sucessiva de competências, até porque o Código de Trânsito estabelece uma divisão de competências entre a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, cada qual num limite específico e delimitado daquilo que pode legislar. E nesse caso aqui, especificamente, o projeto de lei, ele se estende um pouco a ponto de se tornar ilegal. Quando se fala aqui que se não se proíbe, de fato não se proíbe, mas se cria uma série de circunstâncias e uma série de exigências que vai tornar absolutamente impossível hoje, inclusive quem ganha vida com o seu cavalinho bem tratado, catando papelão na rua, vai tornar absolutamente inviável o trabalho dessa pessoa. E não tem nada a ver regular o trânsito com maus tratos em animais. Os animais maltratados já têm órgãos capazes e suficientes e com alçada legal para fiscalizar, inclusive com a possibilidade da retirada compulsória do animal daquele cidadão, daquele proprietário que não o trata, e seja ele de tração animal ou qualquer outro tipo de animal. Então, a defesa, a tutela da sanidade, da integridade física dos animais, já são muito bem tuteladas por outros órgãos que não a regulamentação através do trânsito. Então, eu diria aqui, por exemplo, em algumas possibilidades aqui. Então, fala lá dos veículos de tração animal, a lei exige que ele tenha placa de identificação. O Código de Trânsito não exige isso. Houve tempos já, Leandro, que as bicicletas, inclusive no nosso município, eram todas identificadas com placa. O Código de Trânsito, ele regula o trânsito de pessoas e de veículos nas vias públicas abertas à circulação. Essa é a definição do Código de Trânsito. Inclusive o trânsito de pessoas. De tal maneira que, a exemplo de outros países, o pedestre pode ser multado também quando infringe a legislação de trânsito, atravessando, por exemplo, fora da faixa de travessia de pedestres. Permite uma parte, vereador? Pois não. É esclarecedora a fala de Vossa Senhoria. E só para contribuir, vereador, a questão do homem do campo, realmente. Por exemplo, pega lá a região da Roseira, o cidadão que tem seu cavalo, que vai levar uma lenha com a charrete. Então, se ele vai numa via pública, porque lá também temos via pública, né? Ele está sujeito a essas sanções, né? Então, me causa dúvida também, viu? Dúvidas, vereador. Então, esclarecedora a fala de Vossa Excelência que é delegado e atuou na questão do trânsito, sabe melhor falar sobre esse assunto, mas me causa dúvidas esse projeto, ok? Só para não me estender mais, então existem algumas limitações aqui que eu falo e volto a insistir, vai tornar praticamente impossível quem tem isso como forma de ganha-pão ou quem tem isso como forma de lazer também. E eu posso garantir, Leandro, que eu faço parte desse meio e tem animal de tração melhor tratado que muita criança no nosso município. Tem pai que trata pior o seu filho do que um proprietário de um animal, de um cavalo. Então aqui, só para título de exemplo, né? Então, que a Secretaria Municipal de Transportes providenciará emissão de licença para trafegar. Então, o cidadão vai ter que pagar uma taxa
para poder ter uma licença. A confecção de placa de identificação do veículo, quer dizer, mais um custo, né? Aqui fala também que ele deverá apresentar atestado de vistoria do veículo, atestado de sanidade do animal, fotocópia do CPF, fotocópia do documento de identidade, e ainda tem um capítulo aqui que fala da habilitação, que só poderá esse veículo de tração animal ser conduzido por maiores de 18 anos. O Código de Trânsito não fala isso absolutamente, fala da tração, na condução de veículo automotor, e nunca de tração de veículo animal, de tal sorte que o menor de idade, né, dentro da propriedade rural dos pais, não pode conduzir, por exemplo, dentro da propriedade até pode, porque lá não é via aberta à circulação, tá? Então, talvez o poder público precisasse se ocupar de fazer faixas específicas para esse trânsito, até porque os veículos, esses animais, trazem consigo uma tradição muito grande, e eles tracionam não só, né, veículos como charrete, carroça e tal, mas levam no seu lombo pessoas também. E esses animais, a proibição, por exemplo, que, né, o vereador entende que deveria proibir, os animais nasceram e foram formados por Deus para isso, para levarem, para carregarem peso, para tracionarem. E o mundo cresceu à força dos animais. E isso faz parte também da saúde deles. O animal que não trabalha fica doente. É tal qual o ser humano. E só para terminar, aqui ele fala lá que não pode ser conduzido por maior de 18 anos, mediante habilitação própria requerida pelo interessado. Então, quer dizer, a prefeitura vai se tornar um órgão de trânsito. Isso não tem previsão legal. O Código de Trânsito não fala disso. A prefeitura vai se tornar, vai fazer um exame, então, para saber se o sujeito sabe manobrar ou não a charrete, né? Fala lá também, prova de alfabetização. O Código de Trânsito exige, sim, que para a condução de veículo automotor o sujeito seja alfabetizado. Proíbe que o analfabeto tenha habilitação, porque subentende-se que ele não pode, né, identificar as placas e os sinais. Agora, exigir aqui prova de alfabetização para quem vai conduzir um cavalo, eu acho um extremo. Permite a parte, vereador? Pois não, pois não. Na verdade, quando eu e o vereador Júlio César propusemos esse projeto, hoje o município de Jundiaí é bem diferente do que foi no passado. Hoje 98% do município é área urbana, é questão urbana. Então, quando a gente fala da tração animal numa área urbana, a gente está colocando em risco as próprias pessoas, porque já vimos milhares de acidentes envolvendo a tração animal numa via de grande movimento. Então, essa é a questão. Antigamente, o único veículo de transporte era a tração animal. Hoje é o contrário. Hoje os veículos, com cada vez mais veículos, a realidade mudou. E Jundiaí é uma cidade tipicamente urbana. Então, hoje é uma outra conotação. Na verdade, o projeto não está proibindo, ele está regulando a atividade. Como eu disse, temos vários exemplos de acidentes de trânsito com charretes, com pessoas que utilizam a tração animal na área urbana. É essa preocupação também, além do próprio bem-estar dos animais. Vereador, eu não disse em momento algum que o projeto proíbe. Volto a insistir, ele de fato não proíbe, mas ele limita de tal maneira a quase impossibilitar, né? E aí, a julgar pelo raciocínio de Vossa Senhoria, que eu já antecipei meu voto da forma como vou votar, talvez fosse interessante estender isso aos ciclistas também. Botar placa na bicicleta, exigir prova de alfabetização para conduzir uma bicicleta, porque para ele conduzir na via pública, vereador, ele precisa também entender os sinais de trânsito. Então, também aquele que traz o seu veículo tracionado por um animal, vamos exigir também do ciclista também esse comportamento. Talvez seja justo. Uma parte, vereador. Vereador, eu sempre tive bicicleta na minha época de adolescência, e eu tinha a placa. Minha bicicleta era registrada, tinha a placa e tinha um farolete com dínamo. Conforme pedalávamos, o dínamo era carregado para a lâmpada acender na placa. Já tinha a plaquinha, nós tínhamos as identificações. Então, não seria novidade se hoje voltasse também as placas nas bicicletas. Obrigado. Só para encerrar, senhor presidente, mais 30 segundos. Então, talvez o aumento e a demanda possa até justificar esse retorno e exigir, por exemplo, até do condutor de bicicleta, uma qualificação melhor, porque também, da mesma forma como acontece acidentes com animais, em número muito maior acontece com ciclistas. Por quê? Porque não existem vias próprias para essa condução. Nosso município tem aí um projeto, né, que aos domingos possibilita esse trânsito seguro, mas da mesma forma, né, que eu entendo que se exige a lei do condutor de um veículo de tração animal, também para o ciclista deveria, né? Ele é de tração própria, mas, no entanto, ele circula no trânsito também. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, continua a discussão, o projeto de lei, com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei 10.300, que regula o trânsito de veículos de tração animal. O projeto de lei, de um lado, ele é importantíssimo, porque regula o trânsito de veículos de tração animais. E também aí nós vimos que precisa de placa de identificação do veículo. Nós sabemos, senhor presidente, é um projeto de lei, que eu vou tirar o chapéu, vereador Júlio César de Oliveira, o Julião, presidente desta casa, sempre foi sensível a esta área, presidente, desses animais, principalmente os animais de circos, os animais que estão abandonados em nossa cidade, como cachorro, gato, entre outros aí, e o senhor abordou muito bem no projeto de lei, porque aqui está dizendo, não daqueles animais que realmente é bem tratado, conservado, com ferraduras, enfim, uma série de coisas que tem em favor ao animal também. Porque o senhor sabe, senhor presidente, muitos animais, ele passou da hora de aposentar o bicho, né? Que trabalhou, hoje com uma idade avançada, muito fraco, mal alimentado, hoje ele está vagando, trabalhando pela cidade, até muitas vezes correndo risco com o trânsito que nós temos nessa cidade, de vários veículos leves e pesados. Nós sabemos das dificuldades hoje que nós temos. São animais que realmente era para estar gozando daquilo que realmente ele já trabalhou, já ajudou aquele proprietário, e hoje ele trabalha sofrendo, muitas vezes doentes, passando fome e sede, para dar aquilo que realmente o proprietário exige daquele animal. Mas exige de uma forma que ele só quer ver o lucro da parte do proprietário, mas não ver aquilo que realmente deveria ser investido no próprio animal. Puxando carroças que realmente, com peso, com excesso, fora a carga também, que a gente aí cita nesse projeto de lei, eu parabenizo o Palmarini, o seu voto, parabenizo o nosso companheiro presidente desta casa pela sensibilidade referente a esses animais. Está na hora, presidente, o senhor abordou muito bem e trouxe em boa oportunidade, em boa hora, o projeto de lei referente a esses animais. Nós sabemos que tem um número muito grande, presidente, na nossa cidade, nessas condições. Eu parabenizo e o meu voto é favorável ao projeto de Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Zé Dias. Eu gostaria aqui de registrar a presença entre nós do vereador Celso Arantes, que esteve conosco nessa casa aqui por um período, também a presença do vereador Rafael, eleito para a próxima legislatura, bem como do professor Oswaldo Fernandes, né, do PSB da nossa cidade aqui, uma das figuras políticas que a gente tem certeza da representatividade na nossa cidade. Sejam bem-vindos a esta casa na manhã de terça-feira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli, mas antes da senhora falar, vereador Tico, eu pediria ao senhor que assumisse a presidência, até porque eu farei uso da palavra. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Apenas para, através de Vossa Excelência, cumprimentar o professor Oswaldo pelo desempenho do seu partido em todo o nosso estado, que conseguiu uma porção de prefeituras, não é um fato novo, merecido, mas cumprimentar, senhor presidente, professor Oswaldo, pelo partido dele, que conseguiu uma grande quantidade de prefeitos eleitos em todo o estado. Obrigado, presidente. Tem a palavra, então, o vereador Julião, presidente da casa, do projeto de lei 10.300 de 2009. Obrigado, vereador Tico, que já foi presidente desta casa. Eu vim até a tribuna aqui, vereador Zé Dias, para tentar esclarecer alguns pontos, porque as pessoas, quando querem, né, fazer algum tipo de confusão, é muito fácil de você colocar, né, fervura, é muito fácil de você jogar gasolina, é muito fácil de você riscar um fósforo. E eu me lembro de quando eu coloquei o projeto aqui, que não permitia mais que Jundiaí tivesse, né, espetáculos circenses com animais, eu sofri, né, um boato muito forte, dizendo que eu ia proibir as romarias, que eu ia proibir as cavalgadas. E me lembro de ter feito aqui uma fala, e fui cumprimentado por uma esposa, porque eu disse que eu não queria proibir
que quem cuidasse do seu animal bem, que tem alguns que cuidam melhor dos seus animais, às vezes, do que tratam a mulher em casa, né? Certo? Esses não serão proibidos jamais de terem o seu direito ao uso do animal. E, mais uma vez, tenta-se criar um fantasma aonde não existe fantasma. A lei é muito clara. A lei não poderia ser melhor explicitada do que ela está aqui. Nós só queremos regular a questão de veículos de tração animal. Se para isso nós teremos que depois fazer também uma lei para bicicletas, que se faça uma lei para as bicicletas, mas não vamos confundir. Nós não estamos aqui proibindo ninguém de usar o seu animal para o trabalho ou o seu animal para o lazer. Nós só queremos regulamentar, nós só queremos que ele siga o que diz a ordem do trânsito na nossa cidade. Porque senão nós não precisaríamos de leis para que a cidade tivesse o seu desenvolvimento. Quando se fala aqui de se proibir para apenas maiores de 18 anos, é porque a lei diz que menor de 18 anos, de 16 anos, maior de 16 anos, não pode trabalhar. E se nós estamos falando de veículos que vão ser usados para o trabalho, se é uma criança, nós temos o Estatuto da Criança que já faz essa proibição. Não é esta lei que irá proibir. Então não vamos confundir, não vamos aqui fazer algo que a gente não está colocando em votação, vereador Zé Dias. O senhor foi muito feliz nas suas palavras e a gente agradece o apoio que o senhor sempre tem dado na causa animal também na cidade de Jundiaí aqui. Quando a gente fala, vai ter que apresentar um atestado de sanidade, está aqui na lei, aquele que não puder pagar, que faça através dos profissionais da prefeitura, que será gratuito. Opa! Então, se eu quiser, e se eu cuido do meu animal, e se eu tenho um veterinário que já cuida dele, ele vai dar. Se eu não posso, se eu não tenho condições, a própria prefeitura tem lá os profissionais preparados e que estarão aptos a fazer esse atestado de sanidade gratuitamente. Ter documentos, todos nós temos que ter documentos, senão não somos cidadãos. Nós temos que ter o título de eleitor, nós acabamos de sair de uma eleição agora. Nós tivemos que, inclusive, num erro, no meu entendimento, da parte da Justiça, e disse isso ao doutor Claudemir e à doutora Valéria no domingo, que achava errado, numa cidade onde foi feita a biometria, eu tenho que apresentar primeiro um documento com fotografia para eu poder votar. Então não tinha necessidade de pôr o dedo, se eu apresento um documento com foto. Então é necessário, para que cada um de nós possa estar andando na rua, portarmos os nossos documentos, senão seremos abordados pela Polícia Militar, ou pela Guarda Municipal, ou pela Polícia Civil, e sem documentos seremos recolhidos. Por que uma pessoa que está trabalhando não pode portar os seus documentos? Não vejo impedimento, senhoras e senhores vereadores. Acho que estamos procurando, de novo, algo que não existe. Algo que é muito simples de ser feito. E isso trará benefícios a todos nós. Porque a gente começa a dar responsabilidade a quem tem um animal. Para que ele cuide deste animal. Para que ele trate bem. Para que ele consiga dar qualidade para este animal. Vou contar aqui um caso que me aconteceu no domingo, a respeito de um outro projeto de lei, para encerrar a minha fala. Nós votamos aqui uma lei de minha autoria que proíbe que se contrate cães como vigias. Vou repetir, que se contrate cães como vigias. E eu no domingo fui interpelado por uma pessoa que disse assim, é um absurdo você querer proibir cães de serem vigias. Eu falei, eu não estou proibindo cães de serem vigias, eu estou proibindo você de contratar cães como vigia. Eu tenho 4 cachorros na minha casa, que me servem de vigia.
mas são meus. Eu cuido, eu levo ao veterinário, eu dou vacina, eu dou ração, eu dou carinho, e eles me retribuem, me ajudando a tomar conta da minha casa e alegrando a minha família. Se você, falei a ele, quiser ter cães como vigias, tenha os seus. E não contrate de alguém que você desconhece, como cuida, de que maneira que ele age, ou quando esse cão fica doente, se ele vai ser cuidado ou não. Passe a ser você o responsável pelo seu cão de vigia. E é isso que nós queremos. Que quem queira trabalhar com os animais, se é que eles foram feitos para isso, que o faça com qualidade, que o façam com transparência, que usem esse animal da melhor maneira possível, para que ele ganhe o seu sustento e para que o animal tenha uma condição de vida saudável. É só isso que nós queremos. Da mesma forma como a gente não quer o serviço escravo, nós não queremos o serviço de maltratos para os animais. Apenas estamos regulando a questão da tração animal na nossa cidade. Gostaria de contar com o voto de todos os vereadores desta casa na aprovação desse projeto, porque ele traz sensibilidade na questão do bem-estar animal na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, por me conceder até um prazo a mais aí de fala. O senhor manda, não pede, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 10.300 de 2009. Vamos colocar, então, em votação o projeto de lei 10.300 de 2009 do vereador Júlio César de Oliveira e o vereador Leandro Palmarini, que regula o trânsito de veículos de tração animal. Em votação, senhores. Vereador Zé Aparecido, por favor. Tá. Com 6 votos favoráveis, 4 votos contrários, 2 abstenção, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência, 3 senhores vereadores, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que não vota pelo regimento, está aprovado o projeto de lei 10.300 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira e vereador Leandro Palmarini, regula o trânsito de veículos de tração animal. Aprovado, senhores. Peço ao presidente que retorne seu assento. Justificativa de voto. Para justificativa de voto, vereador Paulo Sérgio. Acredito que a lei no tocante aos animais é excelente. O problema é que temos um impasse muito grave que aí entre a legislação municipal e a federal, onde está se interferindo na legislação de trânsito. Acompanhando a fala do vereador Bardi, porém entendendo vossas excelências no sentido da proteção dos animais, teríamos, por exemplo, no caso das romarias, que todas as pessoas que tivessem charrete teriam que fazer esse cadastramento, e isso interfere no Código de Trânsito Brasileiro. Parabéns pela iniciativa, porém, vamos tentar adequar uma forma de proteger os animais sem interferir na legislação federal. Eu nem quis entrar nesse debate, vereador Paulo Sérgio, até porque acreditava que o senhor, como havia dito na questão do veto anterior, da peculiaridade da lei municipal, então nós teríamos o direito da peculiaridade também aqui da questão de tração animal, né? Mas aí há um entendimento, às vezes, para um lado, há um entendimento para o outro lado, do que é peculiar à cidade ou não, né? Então, acho que, às vezes, a gente esquece rapidamente as coisas. Próximo item da nossa ordem do dia. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Às vezes, a peculiaridade é muito pesada para que nós a analisemos. Obrigado, senhor vereador. Próximo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.805,
de autoria do vereador Júlio Sérgio de Oliveira, que exige dos hospitais instalar nos recém-nascidos e nas crianças internadas dispositivo de segurança para controle de saída. Eu vou pedir ao vereador Fernando Bard que ocupe a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júlio César Oliveira. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público presente, projeto de lei de número 10.805, de minha autoria, que exige dos hospitais instalar nos recém-nascidos e nas crianças internadas dispositivos de segurança para controle de saída. Eu acho que é um projeto bastante simples e de uma valia muito grande, tendo em vista que, com isto, a gente vai diminuir ainda mais, né, a possibilidade do que a gente vê que já aconteceram algumas vezes aí na questão de se trocarem crianças na maternidade. Agora mesmo nós estamos aí diante de mais um caso de uma possível troca de crianças. Então, é nesse sentido, para que a gente consiga, né, não permitir mais que pessoas adentrem ao hospital e consigam pegar uma criança e levar esta criança embora, como a gente já assistiu algumas vezes acontecer aí, porque a pessoa se veste, às vezes, de enfermeiro, de médico, né, e acaba adentrando a esse serviço e conseguindo, às vezes, raptar uma criança. Para que a gente tenha esse impedimento, é que estou colocando esse projeto de lei. E por isso peço... Uma parte, vereador. Tem uma parte, nova vereadora Ana Tonelli. Vereador, o senhor fala bem. Hoje, inclusive, nós divulgamos pelo meu programa, na rádio, pela manhã, um caso recente em Indaiatuba. A criança vai ser submetida a exame de DNA, inclusive em laboratório particular, a pedido da família, porque em 2012, com todo o sistema de segurança, com plaquinhas e tudo mais, ainda há essa possibilidade de troca. Então, cumprimentar a Vossa Excelência, porque sempre que colocamos algo que dificulte essa, eu nem diria dissabor, mas essa tristeza da troca de um bebê, eu acho que isso é muito importante. Então, parabenizo Vossa Excelência, em que pese ser ilegal o projeto, já abro a minha votação para o senhor, dizendo que votarei favoravelmente, porque é um projeto de extrema importância para nossa cidade nesse caso. Obrigada, vereador. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Então, não tenho mais o que me estender, não. Questão de ordem, uma parte, vereador Zé Dias. Olha, eu quero aproveitar essa oportunidade, vereador, autor do projeto de lei, porque essa semana mesmo uma reportagem numa emissora de televisão, dentro de um hospital, uma pessoa se trocando, né, com uma roupa da área de enfermagem e levando a criança numa boa, foi barrado na porta, vereador. Então, portanto, eu parabenizo a Vossa Excelência pelo seu projeto, um projeto que realmente merece uma atenção especial. Muito bem. Uma parte, não, vereador Paulo Sérgio. Importante esse projeto. Teve um outro caso, quando a mãe chegou em casa, viu que a etiquetinha estava trocada também, era de outra mãe. Não sei se Vossa Excelência acompanhou. A gente tem acompanhado e por isso até que fizemos questão de colocar, vereador Paulo Sérgio. Eu acho que é importante que se tente diminuir o máximo possível esses eventos tão, né, que trazem tantos traumas aí às famílias onde acontece um episódio desse porte. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essas são as palavras a respeito do projeto de lei de número 10.805. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 10.805, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira. Em votação. Vereador Zé Dias, o senhor quer votar o projeto, vereador? Vereador Zé Dias, o senhor vai votar? Por gentileza. Seu voto ainda não está registrado, vereador. Deixa eu dar uma limpezinha aqui, meia.
Pois bem, com 13 votos favoráveis, 2 dos senhores vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.805, de 2011, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, a quem eu solicito tome novamente assento nessa presidência. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.916, de autoria dos vereadores, a vereadora Ana Tonelli e o vereador Leandro Palmarini, que exigem em farmácia e drogarias coletor para medicamentos inservíveis. E até em nome da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de minha autoria, juntamente com o vereador Leandro Palmarini, cuja ementa Vossa Excelência já leu, que exige nas farmácias e drogarias coletor para medicamentos inservíveis. Projeto simples, senhor presidente, senhores vereadores, mas tido como ilegal pela nossa consultoria jurídica e inconstitucional. Como se tem falado aqui, que essa não é uma Câmara técnica, mas é uma Câmara política, em que pese eu achar que temos de juntar os dois, temos sim de votar os projetos politicamente, mas também com cuidado, não entrando na inconstitucionalidade, na ilegalidade, porque depois vem o veto fatalmente, ou é mantido ou mesmo rejeitado, e ele pode ter a sua validade arguida tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, uma vez que o Executivo entre com a arguição da inconstitucionalidade, o Legislativo pode contestar, e aí a coisa vai longe. Mas eu vou pedir aos senhores e à vereadora Marilena que, se possível, aprovem, que é um projeto simples e não custa absolutamente nada que as farmácias e as drogarias coloquem um coletor para esses medicamentos. Só uma parte? É uma parte, vereador. Eu não estou conseguindo. É legal e constitucional? Sim, é ilegal. É ilegal, tá bem. É ilegal também, é inconstitucional. Tá, eu não mas é um achei projeto que simples. Obrigado, vereador, pelo a parte. E dizer a vossas excelências que quem nas nossas casas não dispõe de lá um saquinho plástico, uma caixinha, que toda vez a gente vai olhar na nossa despensa os medicamentos que temos e muitas vezes vencidos e aí não sabemos o que fazer com eles. Descartar em local impróprio, que é do lixo orgânico, é ruim, porque sabe-se lá quem vai pegar, uma criança, as agulhas, como diz bem o doutor Paulo Sérgio, se bem que para as agulhas nós já temos os recipientes nas farmácias, onde eles descardam e depois passa o carro especial para levar esse material todo. Mas tanto quanto a agulha é um problema, desde que usada, outra pessoa se utilize dela, também o medicamento. Uma pessoa desavisada, uma criança, sei lá, vai pegar em algum local esse medicamento e pode até ser fatal. Então, não vejo nada demais, não é nenhuma despesa grande que vai causar, apenas um recipiente do lado, onde cada cidadão que compra naquela farmácia ou passando pela farmácia leva lá os seus medicamentos, não é uma quantidade, afinal, tão grande, não é nada de hospital que vai fazer isso, mas sim a pessoa física, a pessoa comum, dispense lá o seu remédio já vencido, para que ele vá para um local apropriado. Então, pedir a vossas excelências que apoiem essa ideia minha e do vereador Leandro, aprovando esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente, essas as nossas considerações. Muito bem, continua a discussão. Projeto de lei com a palavra o vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente. Como falou nossa nobre companheira, a vereadora Ana Tonelli, um projeto simples, mas de grande alcance. Eu acho que é um projeto, apesar de algumas restrições na parte técnica, é um projeto de suma importância, porque muitas vezes as pessoas realmente jogam sobras de medicamentos num lixo comum, e isso acaba complicando muito a questão
ainda mais nosso município, que é uma PP, e medicamentos, muitos com alto poder tóxico. Portanto, é importante que tenhamos condições de coletar adequadamente esses coletores, esses medicamentos insercíveis. E as farmácias e drogarias, onde a pessoa vai frequentemente comprar esses medicamentos, poderia estar levando esses medicamentos que vencidos ou que não mais servem. Portanto, tem um impacto ambiental muito grande e também evitará o risco aí de contaminações de lençóis freáticos e do próprio meio ambiente em nosso município. Como diz a vereadora, um projeto de nossa autoria simples, porém de grande eficácia. Portanto, a gente pede o apoio de vossas excelências na aprovação desse projeto e depois, numa instância superior, caso o projeto realmente prospere, que ele vá até a última instância e seja colocado em prática para o bem aí do meio ambiente no município de Jundiaí, para o bem das próprias pessoas em suas residências, que tenham aí um local adequado para descartar os medicamentos insercíveis. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, continua em discussão o projeto de lei do número 10.916, com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei da autoria dos vereadores Ana Tonelli e Leandro Palmarini, que exige em farmácias e drogarias coletor para medicamentos inservíveis. O presente projeto, apesar de ser ilegal e inconstitucional, votarei favorável, deixando claro aqui para a vereadora Ana Tonelli que existem graus de ilegalidade que a gente pode superar com a parte política, né? Se for mais grave quanto o tocante dos animais, onde existe todo muito embora seja um bom projeto, no sentido de ter grandes modificações, e o presente não tem. Algumas farmácias até têm esse tipo de coleta. Fica difícil, às vezes, com o remédio vencido, e é um erro nosso deixarmos que o remédio vença, às vezes não precisam mais daquele medicamento, de não podê-los doar. Eu acho que isso daí deve ser feito, instituir alguma campanha para que haja o recolhimento, porque outras pessoas podem necessitar o remédio que simplesmente estamos perdendo. Parabéns ao vereador Leandro Palmarini, à vereadora Ana Tonelli, pelo presente projeto. Eu votarei favoravelmente e, apesar da ilegalidade, é uma legalidade que pode ser suprida ou, eventualmente, e fala-se aqui, até no veto não, na nossa consultoria jurídica, fala que o problema é de previdência social. Pode ser de saúde pública, previdência social jamais. Então, é um projeto que eu votarei favoravelmente, até por ser uma legalidade eventualmente sanável pelo Executivo. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, continua em discussão o projeto de lei do número 10.916, em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei do número 10.916. Nono item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.950, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê monitoramento dos ônibus do transporte coletivo urbano através do sistema GPS. Está em discussão o projeto de lei de número 10.950. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, uma vereadora votando não, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.950. Último item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.190,
de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que prevê doação de alimentos preparados em condições de consumo pelos estabelecimentos que especifica. Está em discussão o projeto de lei de número 11.190. E a tem, nobre vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui nesta manhã, projeto de lei 11.190, de autoria do vereador Zé Dias, que prevê doação de alimentos preparados em condições de consumo pelos estabelecimentos que especifica. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto simples, mas com certeza é o que o país precisa, porque quantos alimentos são perdidos e jogados fora. Então, portanto, nós estamos entrando com esse projeto de lei. Espero que os senhores vereadores analisam o fundamento total e o mérito desse projeto. Os estabelecimentos comerciais do ramo do alimentício deparam-se com todo tipo de dificuldade para doar o excedente de sua produção nos mais necessitados, como o pagamento de impostos sobre os alimentos doados, risco de responsabilização caso o alimento prejudique a saúde de quem recebeu, falta de incentivos fiscais, só para citar algumas dificuldades. Sendo assim, restaurantes, lanchonetes, hotéis, cozinhas industriais, bem como produtores de alimentos industrializados, evitam doação, preferindo descartar produtos em perfeitos estado e ainda próprios para o consumo humano. Diante da necessidade de uma legislação específica que crie condições mais favoráveis à doação de alimentos, visa o presente a propositura estabelecer parâmetros que auxiliam estabelecimentos comerciais a doar excedentes de sua produção ou mais carentes. O projeto ainda encontra em fundamento no problema da fome que acomete, infelizmente, milhares de pessoas no Brasil e no mundo, problemas este que encontra incongruências devido ao alto índice de desperdícios de alimentos. Então, com certeza, senhor presidente, concordamos com as medidas paliativas, não tendo de encerrar a problemática da miséria e da fome no Brasil. Contudo, medidas como estas incentivam a solidariedade da população e reforçam a necessidade de priorizar medidas públicas de combate ao desperdício de alimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias referentes a esse projeto simples, mas é um projeto que realmente vai ao alcance da sociedade brasileira, porque quantos alimentos hoje jogados fora, desperdiçados, sendo que muitas pessoas ainda na classe média, principalmente essas pessoas que vivem em núcleo de submoradias, a gente sabe das dificuldades, das necessidades de cada uma dessas famílias. Então, portanto, o projeto de lei é um projeto bom, importante, e eu espero que realmente nós temos aí dos senhores vereadores uma votação que podemos dar continuidade no projeto de lei junto à população jundiaense. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei com a palavra o vereador José Galvão Braga Campos. Zé Carlos Ferreira Dias acabou de falar. José Galvão Braga Campos, o vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, é muito Zé, né? Viu? Bom, senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente aqui a fala do nosso companheiro Zé Dias e disse que vai ao encontro da população. Realmente, esse projeto não vai ao encontro da população, vereador. Desculpe, falo com propriedade, até porque tenho restaurante. Né? Então, o alimento que sobra dos restaurantes, para começar, se sobra muito alimento, o restaurante está com problema, senhor vereador. Com certeza, esse restaurante tem que rever, né, toda a sua, o seu dia a dia na cozinha, vereador. Então, se sobra, está errado. Tá? E não dá, até aqui a a diretoria jurídica da casa, a consultoria jurídica da casa, dá como inconstitucional e ilegal esse projeto. Até porque, vereador, nós temos vários problemas aí.
vou falar nem do ponto de vista técnico, que do ponto de vista técnico da sobra, não tem condições de você dar um alimento que sobrou. Tá? Então, você vai doar um alimento que sobrou. E do ponto de vista logístico, como é que vai fazer o recolhimento disso? Isso é muito complicado. Tá? Aí você junta todo aquele alimento, você não sabe quem é de quem, né? Sobra pouquinho alimento, mas é obrigado a levar para um local que você vai doar uma sobra de um restaurante para uma pessoa. Então, não é por aí, não vejo que isso vá em conta da população, né? Se sobrar muito alimento na cozinha, é porque essa cozinha está com um problema muito sério. Tá? Então, volto a dizer para o senhor, esse projeto não contribui realmente. O vereador Mingo também tem restaurante. O senhor vê possibilidade de doar o que sobra da sua cozinha, vereador? Eu não vejo essa possibilidade, não vejo em local nenhum, né? A não ser que sobre muito alimento, a pessoa queira doar, aí tem que ter realmente o acompanhamento de técnicos, de nutricionistas, de pessoas, para ver se aquele alimento está realmente em condições. Eu não acredito que pessoas bem intencionadas possam fazer esse tipo de serviço. Só com boa intenção não dá para fazer esse tipo de serviço, vereador. Né? Tem que ter competência para fazer isso, né? E a logística disso seria muito complicada. Então, eu vou votar contrariamente, peço para os senhores que votem contrário, que esse projeto não irá contribuir com a necessidade da população. Tá? Volto a dizer, não contribui realmente, tá ok? Obrigado, senhores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé Dias. Até a forma do vereador, como ele é um comerciante, e defender sobre o projeto de lei do vereador Zé Dias, ele poderia ser mais assim, cauteloso e não dizer para os vereadores não vote no projeto de lei, porque eu votei aqui, senhor presidente, vários projetos de lei hoje, sabendo que é com ilegalidade, entre outros itens. Mas nós sabemos aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ouvimos da população. E eu acho que o alimento ele não está só na lanchonete desperdiçado, está num SEAS, está no mercado, está, enfim, em todos os lugares. E eu acho que se hoje o comércio, ele pode ter o profissional que conduz tudo aquele trabalho durante essas refeições, ele também tem condições de, às vezes, dar um aval referente àquilo que vai ser doado. Então, portanto, eu fico feliz, fica a critério de cada um dos vereadores fazer aquilo que realmente deva ser. Essa é a minha opinião de vista. Muito bem. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio. É que eu havia pedido a parte, acho que o vereador Tico não viu, até porque o projeto é bom, tem uma boa justificativa, porém até a vigilância sanitária não permite a doação, entendeu? Então esse que é um óbice também muito grande para nós. Obrigado, presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Fernando Bardi. Eu acho que o que o vereador Paulo Sérgio levanta, vereador Zé Dias, minha sugestão ao senhor, que vai estar aqui, né, por mais um mandato aí, dado pelo povo de Jundiaí. Se o senhor pudesse, faça o adiamento e converse na vigilância sanitária para ver da possibilidade de se fazer uma adaptação nesse projeto, se é que existe essa possibilidade. Mas enxergo com muita dificuldade, tendo sido secretário da Saúde nessa cidade, enxergo que talvez o Código Sanitário não permita que se faça esse tipo de doação da forma como o senhor está querendo. Não vejo de uma forma ruim a ideia, mas a execução, às vezes, e acho que foi isso que o vereador Tico tentou passar, vereador Zé Dias, talvez seja o caso do senhor sentar com os técnicos da vigilância sanitária, conversar com os técnicos da vigilância sanitária e ver se existe uma possibilidade disso, porque o risco de um alimento, de fazer mal a uma pessoa, por exemplo, se a gente vai a um restaurante e você tem um problema, você sabe aonde você foi, você tem como comprovar e você vai fazer uma verificação para que se faça a questão da lei em cima daquele estabelecimento comercial. Quando você reúne de vários estabelecimentos para uma doação, você não conseguirá distinguir qual o alimento estava próprio ou impróprio para o consumo. Por isso, minha sugestão, faça um adiamento, se o senhor assim entender pertinente, faça um adiamento para o ano que vem, certo? Faça uma pesquisa junto aos órgãos competentes, faça essa discussão
e veja se é viável, veja se existe uma viabilidade técnica e como é que a gente poderia trabalhar nesse sentido. Minha modesta contribuição, vereador Zé Dias. O senhor permite uma parte, presidente? Questão Eu de acho que ordem do aí, vereador olha, eu Zé Dias. acato tudo aquilo que o presidente passou referente ao meu projeto de lei. Eu fico feliz por essa forma da gente poder conduzir esse projeto de lei, porque isso foi matéria de televisão agora recentemente, né? Nosso país é o país, a gente sabe que muitas comunidades, muitas pessoas passam necessidade, então a gente não pode olhar o particular de cada um, nós temos de olhar a coletividade, e eu acho que é por isso que eu fiz esse projeto de lei, mas pelas palavras de Vossa Excelência, um presidente no qual eu tenho uma grande confiança, uma grande admiração, farei o adiamento para o ano de 2013. O senhor continua querendo fazer uso da palavra, vereador Sim, Fernando Bart? Então, vereador Zé Dias, eu pediria ao senhor que, junto à secretaria, então, fizesse o pedido do adiamento. Farei. Enquanto isso, o vereador Fernando Bart fará a explanação. Então, tá bom. Com a palavra, o vereador Fernando Bart. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha. Antes de falar do conteúdo do projeto e da manifestação da sua ilegalidade e inconstitucionalidade, existe aqui uma incongruência absolutamente intransponível. Não dá para passar por cima. A definição de doar parte essencialmente da espontaneidade, não de lei. Doa quem quer, não quem é obrigado por lei. Então, existe aqui uma incongruência na concepção do projeto. Por quê? Porque o princípio de doar, né, quem doa, dá de si de absoluta e de forma absolutamente espontânea, e não através de lei. Então, você obrigar aqui, como diz, os restaurantes, bares, hotéis, cozinhas industriais, estabelecimentos similares que sirvam alimentos preparados, poderão promover a doação desses alimentos, ainda que estiverem em condição de consumo. Quer dizer, não precisa de lei para dizer o que eu já posso fazer. Se eu tenho um estabelecimento desse e eu quero doar, eu posso fazer sem lei, dentro dos critérios que eu achar que deva fazer. E existe uma outra questão aqui também muito interessante, que diz respeito à relação de causalidade. Existe um conceito no ramo do direito que estabelece relação de causalidade. O que é relação de causalidade? Relação de causa e efeito. Vamos imaginar aqui que o alimento preparado, quando está ainda na esfera de vigilância do proprietário, ele está em condições. Quando sai da sua esfera de vigilância, mesmo que às vezes cumpridos todos os quesitos aqui, ele pode se deteriorar. E aí vem a relação de causalidade. Alguém que se alimenta com aquele alimento, passa mal, fica doente, e o comerciante que partiu da espontaneidade de doar, vai ser penalmente, civilmente responsabilizado por isso. Então, quer dizer, é muito difícil você estabelecer um critério dessa natureza, até porque quem doa, quem quer doar, já pode doar sem lei. Não precisa de lei para doar. E alimento processado, gente, é uma questão muito, muito delicada, porque existem regras de vigilância sanitária que bem definem o processamento, a forma de servir, o acondicionamento. Quem trabalha com isso sabe muito bem que boa parte desses alimentos tem ali um prazo de validade extremamente limitado, que se não manejado, manuseado de forma correta, se não guardado, se não transportado, se não acondicionado de forma correta, ele naturalmente se deteriora e promove, a partir daí, risco à saúde daquele que consome. Daí porque eu vou me posicionar contra, né, até porque o vereador pretende adiar e conversar, mas da forma como está aqui descrito, e na própria concepção, volto a insistir mais uma vez, quem doa, pode doar independentemente de lei. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Então, esta presidência recebe o requerimento de número 992, de autoria do vereador Zé Dias, de adiamento para os dias 5 de fevereiro de 2013. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Evitar muita moleza, viu, irmão? Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiada a discussão e votação do projeto de lei de número 11.190 para o dia 5 de fevereiro de 2013. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem
do vereador Tico. Senhor presidente, eu queria pedir aos vereadores que fazem parte da comissão mista, vou citar o nome aqui, senhor presidente, para que a gente possa fazer uma reunião logo após o término da sessão ordinária, tá ok? Então, o vereador Fernando Bardi, que é o presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Ana Tonelli, vereador Doca, vereador Paulo Sérgio, vereador Roberto Conde, vereador Durval, vereador Zé Aparecido, vereador Leandro Palmarini e Marcelo Gastaldo. Então, logo após a sessão ordinária, nós faremos aí uma reunião da comissão mista. Por favor, senhores vereadores. Muito bem, vereador Tico. Vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora à discussão dos requerimentos ao plenário. Nós temos um único requerimento, o requerimento de número 991. Está em discussão o requerimento ao plenário. Questão de ordem. Em votação o requerimento ao plenário. Tá, eu já vejo já, velho. Eu marco com você para ir aí, tá bom? Com 10 vereadores votando não, 1 vereador votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento de número 991. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Posso falar à tribuna, presidente? É um assunto de importância. Vou lhe conceder essa fala, vereador Paulo Sérgio, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, só um segundinho da sua atenção, um assunto importante para nós policiais. Nós estamos passando um abaixo-assinado, com fundamento no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 13 e 14 da Lei Federal 9709/98, conclamando a Câmara dos Deputados que dê seguimento à proposta de lei de iniciativa popular adiante descrita, e essa é a parte importante, senhores, inclusive os senhores presentes aqui, com a qual pretendemos que os crimes praticados contra agentes da lei sejam considerados crimes hediondos e tenham suas penas aumentadas no Código Penal. O texto da lei seria o seguinte: consideram-se crimes hediondos, devendo ter suas penas aumentadas, os crimes praticados contra servidor público integrante dos órgãos referidos nos incisos 1 a 4 do artigo 144 da Constituição Federal, que seriam a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Guarda Municipal, Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário e agente do sistema penitenciário, no exercício em razão dela ou contra seu cônjuge, ascendente ou descendente, ou parente até terceiro grau, com a intenção de intimidar o servidor. Senhor presidente, é só no intuito de podermos conclamá-los e, eventualmente, disseminar esse tipo de apelo popular, visto os ataques que estamos sofrendo de algumas facções por aí, por se dizer criminosas. Queria deixar na mão dos senhores, vou deixar na mão do senhor presidente, para que possamos, com essa lei, tornarmos o crime hediondo e qualificado na morte de policiais ou agentes de segurança, o que tem ocorrido muito e hoje a pena, infelizmente, é muito branda, alcançando também nossos cônjuges, nossos filhos e parentes até o terceiro grau. Vou deixar na mão de Vossa Excelência para que possa distribuir aos demais vereadores e pedir aos senhores vereadores uma certa sensibilidade para a divulgação do presente, porque está uma situação muito complicada e essa situação tem que ser revertida com muita postura e dignidade. Obrigado, senhor vereador. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Está mais do que deferido a questão de ordem de Vossa Excelência e essa presidência fará a assinatura desse abaixo-assinado. Enquanto a gente vai dando seguimento à nossa sessão, nós vamos passando para que os vereadores assinem. Se tivermos mais folha, pediremos a todos os funcionários da casa que possam também subscrever esse abaixo-assinado, porque entendo que está na hora, né, vereador Paulo Sérgio, de que as leis sejam mais duras, mas, acima de tudo, nós
temos que tirar do nosso país a certeza da impunidade, vereador Paulo Sérgio. Porque o que faz com que a gente tenha essa questão da insegurança é a segurança da impunidade de quem comete crimes, né, de não pagar um tempo dentro das nossas cadeias, dentro dos nossos presídios. E isto é muito ruim como um todo, né? Não adianta termos uma lei, né, sendo modificada para que seja mais dura a pena, se não houver o cumprimento desta pena. Bem, vencido então os requerimentos de alçada do plenário, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com 13 vereadores presentes, 3 vereadores ausentes, temos número legal. Vamos passar, então, ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é a vereadora Ana Tonelli. Dispenso o uso, presidente. Dispenso o uso da palavra. Segundo orador inscrito, vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Senhor presidente, dispenso o uso da palavra. Dispenso o uso da palavra. Terceiro orador inscrito, vereador Marcelo Gastaldo. Dispenso o uso, senhor presidente. Dispenso o uso da palavra. Quarto vereador inscrito é o vereador Roberto Conde, que não se encontra presente, se encontra ausente. Quinto orador inscrito, vereador Zé Galvão, dispensa o uso da palavra. Sexto vereador inscrito, vereador Paulo Sérgio Martins, não se encontra presente. Sétimo vereador inscrito, vereador Silvermani, dispensa o uso da palavra. E oitavo vereador inscrito, vereador Zé Dias, que também não registrou presença, então dispensa o uso da palavra. Então não temos mais ninguém para fazer uso da palavra no grande expediente. Portanto, senhores vereadores, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão ordinária. Eu estou falando que a dona Vilma hoje está assim, demais. Não carimba. É um absurdo. Com 12 vereadores presentes, 4 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Ô Jorge,